Voltamos. Vamos iniciar agora a nossa aula de número 47, a última desse módulo, ok? Terminando isso aí, a gente passa para um novo assunto. Então, como eu disse, vimos a parte teórica, vamos ver os exercícios, né? Então, vamos lá, né? Questão número 1, CESP, UNB, TCE, Tribunal de Contas da União, adaptada. Perfeito? Vamos lá. Então, vamos buscar aqui. Considere a seguinte dedução. De acordo com a acusação, o réu roubou um carro ou roubou uma motocicleta. O réu roubou um carro, portanto, o réu não roubou uma motocicleta. Conectivo ou. Conectivo ou, beleza? Só vai ser válido se for o tolendo pones, ou seja, negando e depois afirmando. Claro que você já observou o que vai acontecer aí, só que vamos colocar aqui. O argumento acima é válido. Vamos ver se está certo ou se está errado. Vamos aqui, ó. O réu roubou um carro ou roubou uma motocicleta. O réu roubou o carro, parou. O conectivo ou não aceita afirmar aqui, tem que ser negar. Tá vendo? Ó? Ele trocou aqui, ó. Ele usou o ponendo tollens e o ou não aceita o ponendo tollens, afirma e nega. Então, de cara aqui, esse argumento não é válido de acordo com a regra, né? Pois é, e agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos valorar então, né? Ok, verdadeiro, verdadeiro, o não ser, desculpa, o ser, verdadeiro, verdadeiro. No conectivo ou, se pelo menos um for verdadeiro, não importa o valor que vai entrar aqui, pode ser verdadeiro ou falso, que vai continuar sendo verdadeiro. Então, olha lá, o verdadeiro pode ser falso. Então, o não M também pode ser verdadeiro ou ser falso, que o argumento não é válido. Perfeito? Então, o item está errado. Vamos lá. Questão número 2, Funiversa, SEB, Técnica Industrial 2010. Vamos ver o que a Funiversa trouxe pra gente, né? Vamos ver? Assinale a alternativa que apresenta o argumento válido. Então, ele deu a letra A, B, C, D e E, né? Então, vamos colocar aqui todas as opções. Tá aí A, B, C, D e E. Agora vamos resolver. Vamos pegar item por item, né? Aqui, letra A. Meu time será campeão ou comprarei um navio. Conectivo ou. Não comprei um navio. Tá vendo? Ele já negou. Logo, meu time será campeão. Afirmou. Opa! Negou e afirmou, tolendo pones. E o ou só aceita o tolendo pones. Então, vamos simbolizar isso aqui para que você visualize direitinho aí. Aqui, ó. Meu time será campeão ou comprarei um navio. Perfeito. Premissa de número 2. Não comprei um navio. Logo, meu time será campeão. Perfeito? Aqui, ó, o argumento é válido. De acordo com tolendo pones, negando, afirma-se a outra. Negando uma, afirma-se a outra. Necessariamente nessa ordem. Nega e afirma. O ou não aceita, afirma e nega. Quem aceita, afirma e nega e afirma é o ou. O ou não aceita, não. Perfeito? Então, vamos valorar aqui só para você perceber o que eu falei aqui pela teoria. A gente consegue resolver agora aqui, ó. Verdade. Verdade por hipótese, né? O não N recebe verdadeiro. O N vai receber falso. Perfeito. No conectivo ou, não pode ser falso, falso. Já que não pode ser falso, falso, obriga que o C seja verdadeiro. Se o C é verdadeiro, o C também será verdadeiro. Aí acabo de provar valorando que o argumento é válido. A nossa resposta já é a letra A. Professor, e se tivesse dado... Aí você teria que fazer com a letra B. E se não fosse a B? Teria que fazer com a C. E não se fosse a D? Teria que fazer com a D. E se não fosse, aí seria a E. Perfeito? Mas como já foi a A, não tem problema nenhum. A gente já sabe que não vai poder ter outra resposta correta em relação a isso daí. Então, mais uma questão foi vencida com esse conectivo ou. Lembrando que o ou só vai ser válido, esse silogismo, se tiver uma seguinte ordem. Negando, afirma, que é o tolendo pones. Perfeito? Negando uma, afirma-se a outra.
Vamos ver outra questãozinha. Questão 3, UNB CESP MRE 2008. Foi uma prova que causou uma polêmica muito grande em relação a essa questão. Por isso que é o tipo de questão que você tem que ficar atento, ok? Ou seja, tem muita gente que até hoje não sabe o que aconteceu nessa questão. Por quê? Muita gente fez a questão e o item estava certo. Quando saiu o gabarito oficial, o item estava errado. Então, muita gente quis... no oficial não, no preliminar estava errado. Muita gente quis entrar com recurso nessa questão. Só que a questão não cabia recurso, não necessariamente da forma que o CESP estava cobrando, perfeito? Bom, então o que acontece? Então, vocês vão perceber o que aconteceu aqui. Agora, fiquem de olho, tá? Isso não vai acontecer nas provas da FCC, da ESAF, da Funiversa, Fundação Getúlio Vargas, a OCP, qualquer banca. O problema está simplesmente no CESP, perfeito? Então, fiquem atentos a isso aí. Muito bom. Vamos lá. Olha só. Uma expressão da forma A e B é uma proposição composta que tem um valor lógico verdadeiro quando A e B forem ambas verdadeiras. E, nos demais casos, será falsa. E é lida como A e B. A expressão não há, perfeito? Não há. Tem valor lógico falso se A for verdadeiro e valor lógico verdadeiro se A for falso. A expressão A ou B lida como A ou B, tem valor lógico falso se ambas as proposições A e B forem falsas. Nos demais casos, ela é verdadeira. Perfeito. Estou lendo o texto e atenção, o problema que acontece no texto, no CESP, é problema de leitura do texto. Perfeito? Bom, então tá. Vamos lá. Continuando. Vou continuando com o texto aqui. Muito bom. Vamos lá. A expressão se A então B tem valor lógico falso se A for verdadeiro e B for falso. Nos demais casos será verdadeira. E tem, entre outras, a seguinte leitura. Se A então B, A é condição suficiente para B, B é condição necessária para A. Uma argumentação lógica correta consiste de uma sequência de proposições em que algumas são premissas, isto é, são verdadeiras por hipótese, e as outras, as conclusões, são obrigatoriamente verdadeiras por consequência das premissas. Considerando as informações do texto acima, julgue os itens, perfeito? Julgue os itens. De vez em quando acontece algum probleminha, eu vou acertando para vocês. Beleza? Tudo bem? Ok. Lê o texto com atenção. Muito bom. Deixa eu tirar isso daqui. Né? Que é julgue os itens ou julgue o item, dependendo do que ele está querendo lá, né? Perfeito, vamos lá. Considere como premissa as seguintes proposições. Vamos ver. Ou o candidato é brasileiro nato, ou o candidato não pode se inscrever no concurso para ingresso na carreira diplomática. Olha o conectivo ou. Foi isso que deu o problema na questão. Muita gente ficou muito irado por causa disso, mas também não sabia o porquê daquilo. E é coisa que vocês vão ver agora, tá? O candidato não pode se inscrever no concurso para ingresso na carreira diplomática. Muito bom, vamos ver o que vai vir. Nesse caso, obtém-se uma argumentação lógica correta se for apresentada como conclusão a proposição o candidato não é brasileiro nato. Muito bom. Vamos ver. Tá aqui, tá? Ó, deixei em branco aqui, porque lá tem um que conectivo. O ou, professor. Tá aí, o ou. Muito bem. Premissa 2. Não dê, ele não pode, né, fazer o concurso para carreira diplomática. Logo, aqui não B, então ele não é brasileiro nato. Beleza. Então, olha só, conectivo, ou, ele aqui não dê. Quando você repete, você está afirmando. Eu afirmei esse, neguei esse. O ou aceita afirmar e negar? Aceita, professor. Aceita sim.
o argumento é válido. Opa, o argumento é válido, segundo o ponendo tollens, que é afirmando um, nega-se o outro. Então, beleza. Todo mundo tá certo o item? Tá certo. Esse foi o problema. Não tá certo não. Mas como assim, professor, não tá certo? Peraí, olha só o que acontece. Vamos lá? O problema no CESP está aí, na interpretação do texto. A minha pergunta é, em algum momento no texto, ele falou sobre o conectivo ou? De forma nenhuma. Pegue o seu PDF aí, que eu pego o meu aqui. Vamos ver? Olha só o que aconteceu, ó. Olha só. Vou ler o texto novamente. Uma expressão da forma A e B é uma proposição composta que tem valor lógico verdadeiro quando A e B forem ambas verdadeiras. E nos demais casos será falsa. E é lida como A e B. A expressão não há, tem valor lógico falso se A for verdadeiro e valor lógico verdadeiro se A for falso. A expressão A ou B, que é lida como A ou B, tem valor lógico falso se ambas as proposições A e B forem falsas. Nos demais casos é verdadeiro. A expressão se A então B tem valor lógico falso se A for verdadeiro e B for falso, ou seja, Vera Fischer, né? Nos demais casos será verdadeira. E tem outras as seguintes leituras. Se A então B, A é condição suficiente para B e B é condição necessária para A. Uma argumentação lógica correta consiste de uma sequência de proposições em que algumas são premissas, isto é, são verdadeiras por hipótese, e as outras, as conclusões, são obrigatoriamente verdadeiras por consequência das premissas. Considerando as informações acima, julgue o item, né? Considere, ó, tá vendo? Ó, considerando as informações acima. Em nenhum momento o CESP, no texto, ele falou sobre o conectivo ou. E se o CESP no texto não falou no conectivo ou, é porque você não pode usar o ou nos itens, mesmo ele colocando. Porque aquele ou ali, ou, que o CESP usou, não é o ou exclusivo, e sim o ou inclusivo, visto que ele não definiu o ou no texto. Por isso que as pessoas fizeram e colocaram com argumento válido, erraram a questão, porque aqui não pode ser o ou, tem que ser o conectivo ou. Peraí, professor, mas então quer dizer que nessas provas do CESP, você tem que prestar atenção no texto quando tiver o ou. Eu só vou poder usar o ou no CESP se no texto estiver falando sobre o ou. Ou se não estiver falando nada, aí sim você usa a regra de raciocínio lógico, do raciocínio lógico, beleza? Então olha aí, o argumento, ele não é válido. Opa, por quê, professor? Ó, conectivo ou, o que ele fez? Ele afirmou. O conectivo ou não aceita o ponendo tollens. O ou não aceita o ponendo tollens. Por isso que o argumento não é válido. Por isso que muita gente dormiu com a questão certa e acordou com a questão errada. Foi uma confusão, Deus nos acuda para entrar em recurso. E as pessoas que iam entrar em recurso, você não cabe o recurso, porque você não leu o texto com atenção. Leia o texto com atenção. Mas, professor, quando é que eu vou usar esse bendito ou? Se no texto do CESP estiver afirmando, estiver definindo o ou, aí sim você pode usar. Então você está me dizendo que questões do CESP que tem o ou, eu tenho que tomar cuidado? Sim. Somente aonde? No CESP. Na FCC? Não. Na ESAF? Não. Funiversa? Também não. Fundação Getúlio Vargas? Não. A OCP? Não. IADES? Não. Então fiquem espertos, tá? Por isso que o argumento não é válido, vamos provar que não é válido. Ó, premissa verdadeira. Então aqui, ó, não D é verdadeiro, não D é verdadeiro. Toda vez que o conectivo ou uma for verdadeira, a outra, ela pode ser verdadeira ou falsa. Por isso, se o B é verdadeiro e falso, o não B também é verdadeiro e falso, e o argumento não é válido. Perfeito? Professor, então quer dizer que eu tenho que tomar cuidado com o texto? É simplesmente uma coisa bem simples. Quando é que você tem que usar o ou e quando você não pode usar o ou? Simples. Se no texto estiver falando do ou, você usa. E se não tiver, não use. Mesmo que dê para fazer com o ou, faça sempre com o ou, para não errar essas questões. Perfeito? Então, muito bom, né? Deixa eu ver aqui uma situação. Muito bom. Então, vamos prestar muita atenção nesse tipo de questão para que não
que você não possa cometer esses erros. Mas isso é só inerente ao CESP, tá? Então, fique despreocupado, você que vai fazer FCC, você que vai fazer ESAF, você que vai fazer IADES, você que vai fazer a OCP, Fundação Getúlio Vargas, então pode ficar tranquilo, perfeito? Agora, você que vai fazer o CESP, não, fique esperto. Beleza? Então, vamos lá. O item está errado e não certo, como as pessoas acharam que estaria. Beleza, hein, professor? Vamos ver a outra questão. Questão 4, CESP-CEGER 2007. Vamos ver o que está aí pra gente, né? Opa. Proposições são afirmações que podem ser julgadas como verdadeiras ou falsas, mas não como ambas, verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Proposições simples são denotadas, por exemplo, pelas letras iniciais maiúsculas do alfabeto, A, B, C, etc. A partir das proposições simples, são construídas proposições compostas, simbolizadas pela forma A e B, que é lida como A e B, e que é verdadeiro quando A e B são verdadeiras. Caso contrário, é falsa. Agora, olha essa. Olha só, A ou B, que é lida como ou A ou B. Chega aqui. Olha só. Olha só o que o CESP fez. Tá vendo? Aqui, ele falou A ou B, que é lida como ou A ou B. Aí as pessoas acharam que esse ou aqui, ou era o ou exclusivo, e não é. É o inclusivo. Tanto que quando ele fala A ou B, que é lida como ou A ou B, ele define justamente o ou, que é falso quando A e B são falsas. Caso contrário, ela vai ser verdadeira. Tá vendo? Então, notem que ali, ele na leitura, ele colocou ou, mas ele não definiu o ou. Candidato, então você, nos itens, se tiver o ou, evite de usar, porque pode ser que você erre igual as pessoas erraram lá no MRE. Mas pode ser que não. Mas não se arrisquem. Leu no texto, não definiu o ou, não use, tá? Use sempre quem? O ou, que é o que ele te falou aí na questão. Beleza? Então, vamos continuar. Vamos ver o que eu tenho aqui. Considerando as definições apresentadas no texto, julgue os itens a seguir. Tá aí, ó. Olha só. Uma sequência de 3 proposições, 1, 2 e 3, em que as duas primeiras, 1 e 2, são hipóteses verdadeiras, e a terceira é verdadeira por consequência das duas hipóteses serem verdadeiras. Constitui um raciocínio lógico correto. De acordo com essas informações e considerando o texto, julgue os itens que se seguem acerca de raciocínio lógico. Opa! Mandou considerar as definições aonde? Apresentadas no texto. Percebeu por que ele manda você ler o texto, apresentadas lá no texto? Porque ele falou que A ou B é lida como ou A ou B. Só que ali é o ou inclusivo. Não importa o que está escrito. O que importa é a definição. Lá no ou é verdadeiro se pelo menos uma for verdadeira. Ou só é falsa se ambas forem falsas. Não utilize o ou. Perfeito? Então vamos lá. Vamos buscar a primeira. Considere a seguinte sequência de proposições. Ou Penha não é linda, ou Penha vencerá o concurso. Olha aqui o ou, que você não vai usar o ou. Lá no texto ele diz que o ou é lido como ou A ou B. Então você não vai usar a definição de valoração do ou. Você vai usar de quem? Do ou. Penha não vencerá o concurso. Penha não é linda. Nessa situação, a sequência de proposições constitui um raciocínio lógico correto. Correto. Opa, que beleza. Isso foi... Olha, o problema disso aqui foi uma desconfiguração, tá? Uma desconfiguração, mas eu tô acertando aí para vocês. Perfeito? Então, beleza. Correto. Vamos ver aqui. Vamos lá, né? Olha aí. Ou Penha não é linda, ou vencerá o concurso. Ah, não vencerá o concurso. Logo, Penha não é linda. Olha o que ele fez. Que conectivo tem aqui? Ou. Lembra que era ou, eu coloquei ou por causa do texto, né? Aqui era C, coloquei não C. Neguei. Aqui é não L, não L. Afirmei. Então, o argumento é válido por causa do tô lendo pôneis. Negando uma, afirma-se a outra. Muito bom, hein? Beleza. Então, a gente já sabe que o argumento é válido, que o item está
correto. Mas mesmo assim, vamos valorar, né? Ver o que vai acontecer aqui. Não é não, ó. Beleza. Aqui não ser verdadeiro, o C vai ser falso. O C sendo falso aqui, conectivo ou não aceita os dois falsos. O não L passa a ser verdadeiro, não L, verdadeiro. Então o argumento é válido. O item está certíssimo, certíssimo. Tá vendo? Que coisa boa. Bom, vamos lá, né? Vamos pegar aqui pra gente ver mais um detalhezinho importante. Bom, perceberam? Perceberam porque que outra vez eu não usei o ou? Mas, professor, essa questão dava para fazer com o ou? Dava. Dava porque o ou aceita tanto tolendo pônens quanto ponendo tolens. Esse caso aí, os dois aceitariam. Sim, mas não corre esse risco, não. Não é vantagem correr o risco de errar. Faz assim, leia o texto. Se no texto não estiver falando do ou, usa o ou. Quando é que você vai usar o ou? Se no texto estiver definindo o ou. Você vai verdadeiro se tiver valores lógicos contrários. Aí tudo bem, aí você pode usar. Tranquilo, sem risco de errar a questão. Perfeito? Então, minhas crianças, vamos continuar, né? Vamos fazer o outro item. Vamos lá. Vamos fazer mais um item aqui. Considere a seguinte sequência de proposições. Ou Josélia é ótima estagiária, ou Josélia tem salário baixo. Ó o ou de novo aqui. Você vai usar? Não. Não use não. Tá bom? Mesmo que dê para fazer com ou, mas não usa não. Não corre esse risco não. Perfeito? Josélia é ótima estagiária. Josélia tem salário baixo. Opa, peraí. Tanto o ou quanto o ou, lembra que eu falei para vocês? Não aceita os dois negando, também não aceita os dois afirmando. Na verdade, o ou aceita nega, afirma. O ou aceita nega, afirma, afirma e nega. Mas nenhum dos dois aceita os dois afirmando ou os dois negando. Por isso que você já deve ter observado aí que esse argumento não é válido, né? Por que, professor? Porque ele afirmou, afirmou. Não pode. No ou e no ou tem que ser valores, tem que ser um negando e outro afirmando, tá? Então, vamos lá. Vamos buscar aqui. Aqui, ó. Beleza? É ou S. Aqui, E. Aqui, vamos lá. Beleza. Deixa eu buscar aqui. Bom, então vamos lá. Olha só. Conectivo ou, afirmou, afirmou. Não pode. O argumento não é válido. Professor, testa aí pra gente esse argumento. Vamos testar, tranquilo. Olha lá, ó. Faça chuva, faça sol. Isso vai ter sempre verdadeiro. Premissa 2, verdadeiro. O E, ele é verdadeiro. E verdadeiro, o E também verdadeiro. O E verdadeiro, o S não pode ser... Ah, pode, ele pode, o S pode ser verdadeiro, mas também pode ser falso. Então o S recebe verdadeiro aqui, mas também pode receber falso. Por isso que o argumento não é válido. Perfeito? Que coisa boa, hein, professor? Então, fiquem espertos com essas regras. São regras que não importa o que está escrito. Tem que seguir regra. Tem que seguir a regra direitinho para você não errar. E esse lance do ou, gente, só se preocupe com o ou quem for fazer prova do CESP. Quem não for fazer prova do CESP, não precisa. Professor, pode cair uma dessa lá na FCC? Pode, mas não com esse problema do ou. Pode cair na ESAF? Pode, mas também sem esse problema do ou. Resumindo, esse lance do ou só acontece no CESP. É uma coisa inerente ao CESP. Perfeito? Então, olha, nós vamos encerrar por aqui essa matéria de argumentação lógica que perceberam que é o seguinte, vocês viram que nós tínhamos 3 formas de resoluções. Nós tínhamos aquela primeira que nós usamos, que era premissa, 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 todas premissas. Aquela outra que era premissa, 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 que a última era a conclusão. Ou seja, o que foi agora de falta diferente silogismo? Porque lá nos blocos anteriores, uma sequência de proposições em que a última era a conclusão, você tinha mais de 2 premissas. Agora, quando você tiver 2 premissas e uma conclusão, você tem um silogismo. Por isso que muita gente vai para a prova não sabe diferenciar um do outro. Então, vocês aqui no Estúdio Aulas, você já sabe diferenciar quando todas são premissas, quando você tem uma sequência de proposições que a última é a conclusão,
perfeito, que tem premissa 1, 2, 3, premissa N, e tem essa aí, que é a mesma coisa, só que só tem duas premissas e uma conclusão para a gente argumentar se o argumento é válido ou não dentro dos silogismos, perfeito? Na próxima aula, a gente vai iniciar já um novo assunto, perfeito? Para que a gente possa ir desenvolvendo tudo bem tranquilo. Então, eu aguardo vocês no próximo encontro e fiquem com Deus. Estudem bastante, hein? Não deixa para lá, não. Corra atrás do seu sonho e muito obrigado e até mais.